Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, a Bolsa Brasileira, a Bolsa da América do Sul. E como você sabe, o estúdio da B3 fica aqui no Centro Histórico de São Paulo, que eu sempre convido você a visitar, que é muito bonito, apesar de algumas coisas aí não serem tão bonitas. Fica perto do local onde foi fundada a cidade de São Paulo. Esse programa que você pode assistir ao mesmo tempo ou simultaneamente aqui pela TV Canal do Boi, você também pode ver pelo Facebook. Se por acaso você não tiver acesso à antena parabólica, você pode assistir o programa pela internet. Se você tiver internet, clica lá que você vê o programa diariamente, segunda a sexta, às 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Bem, além do Facebook, depois, alguns dias depois, uma semana depois, esse programa irá para a página que eu mantenho no YouTube, que é outra ferramenta que você pode acessar pela internet. O YouTube, vai lá, Programa Mercado Futuro, e aí os programas ficam lá. Você pode ver, rever quantas vezes você quiser, tirar dúvidas e até fazer algumas comparações. Por exemplo, tem um entrevistado que esteve aqui em janeiro e falou isso. Aí ele voltou em julho ou agosto e falou aquilo. Você pode até comparar essas coisas. E eu estou providenciando para vocês, eu descobri lá nos meus arquivos, sabe que jornalista gosta de arquivo, né? De papel, de DVD, de CD, enfim. Eu descobri pelo menos eu acho que tem mais de 100 programas que eu gravei e que eu fiquei com DVD, não sei por que motivo. E tem programas interessantíssimos que eu gravei, que foram feitos em 2006, 2005. Eu vou abrir um espaço novo lá na página no YouTube, sei lá se vai chamar arquivo, ou o mais comum é túnel do tempo, né, que as pessoas chamam, e colocar esses programas lá. Valem, né, como um registro de coisas interessantes. Por exemplo, eu tenho um programa com o senhor Ernesto Willi, que já não está entre nós, que criou a Willi Café, tem um programa com o Luiz Raffers, enfim, tem uma série de programas muito interessantes e alguns até atuais, apesar do tempo que já passou. E eu vou colocar isso aí, quando eu colocar no YouTube eu avisarei vocês, quem tiver interesse, para ter acesso nesses programas. Bem, vamos começar a falar um pouco de economia, que é o assunto que eu acho que tem uma importância relevante nos dias de hoje. Primeiro, que nós estamos vivendo enquanto se disputa a Copa Mundial, Copa do Mundo de Futebol, que cria polêmica, até que desviou um pouco o tema das questões tão radicalizadas pelas pessoas aí, das questões políticas brasileiras, e agora o que está se discutindo aí, ou fazendo bolão, é para saber se a estrela do time brasileiro vai conseguir ficar ou não de pé no próximo jogo. Parece que ele cai bastante. Eu não sei porque eu não entendo nada de futebol. Mas enfim, a ideia é saber se ele vai ficar de pé ou vai cair no próximo jogo. E com isso desviou-se um pouco as discussões, as polêmicas em cima das questões políticas. Uma coisa que eu tenho que comentar com vocês, que eu não comentei até este exato momento, é a questão da famosa greve dos caminhoneiros. Olha, essa greve foi muito melhor organizada do que qualquer pessoa imaginava e ela provocou, num país já ligeiramente é bondade minha, num país combalido politicamente, fim de governo, um governo que uns questionam, outros não questionam. E essa greve ela desorganizou de uma maneira bastante grave o funcionamento da parte da economia brasileira que vai bem. Claro, vocês sabem que eu estou falando do agronegócio. Está um rolo, uma encrenca sem tamanho.
O governo federal, para parar com a greve, fez umas concessões aí meio back to the past, né? Volta ao passado, criou um monstrengo chamado tabelamento de frete, fez uma conta para todo lado para diminuir aí nem meio, 46 centavos no preço do óleo diesel, sendo que, como nós já sabemos, eu por experiência própria, né? E os mais jovens, se não sabem, vão ficar sabendo logo logo. No Brasil, isso já foi testado para outros setores e não dá certo. Ou seja, é apostar na derrota. Tabelamento não funciona, nem do óleo diesel e muito menos do frete. As empresas fazem seus contratos de acordo com o mercado, oferta e procura. Quer dizer, tem muito caminhão, o preço do frete naturalmente abaixa. Tem pouco caminhão naquele momento para carregar as coisas, o frete sobe. Essa é a lei do mercado. E esse governo, que está aí há 6 meses de entregar a faixa presidencial, para resolver um problema factual, um problema do momento, gravíssimo, com risco de falta de abastecimento. Pra vocês terem uma ideia, um produto aí, a popular batata, um tubérculo, né, como vocês sabem, subiu assim, decuplicou o preço, porque não tinha produto no mercado. As pessoas ficaram sem combustível. Transporte de adubos, transporte de grãos, está tudo mais ou menos parado. Tudo. Porque esse frete, essa tabela de frete, acho que já tem 3 tabelas de frete. Teve uma, depois outra e acho que teve mais uma terceira. É irreal. Não existe, não funciona. Além do que, no Brasil, tudo que depende de fiscalização, você já sabe como é que é, né? O que acontece com isso. O fato é que eu recebi um comunicado da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, do meu amigo Davi Roquette, que é o diretor executivo, dando números astronômicos da queda de entrega de adubos. Nós já estamos praticamente em julho, estamos no final de junho, né? E essa é a última semana de junho. E agora, em setembro, né, agosto, temos mais julho, agosto, o produtor da maior safra brasileira, que é a safra de verão, já deveria estar comprando e recebendo adubo. Não apenas adubo, como sementes, enfim, todos os produtos, todos os insumos para efetuar o seu plantio, o plantio da maior safra brasileira, que ocorre a partir de setembro. É a janela para a safra de verão brasileira. E milhões de toneladas de adubos ainda não foram entregues. Imagino que isso está ocorrendo também em outros setores, com sementes e tal. A Associação Brasileira de Agribusiness, a ABAG, que tem mais de 90 empresas de grande, médio e pequeno porte associado, conseguiu uma liminar lá em Brasília, liberando para todos os seus associados, isentando eles de pagar essa tal tabela de frete por ser inconstitucional. Mas é uma liminar. Liminar quer dizer que pode durar e pode cair a qualquer momento. Basta um outro juiz pensar diferente. Bem, então a situação é essa, é complicado. Eu vou para o intervalo, chamar um intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje eu converso com vocês aqui, eu e vocês, eu e a câmera que é um robô. Vocês precisam ver essa câmera, eu preciso mostrar como é que funciona. Bom, só para arredondar, além de você assistir esse programa pela parabólica, você pode ver pelo Facebook, pode ver pelo YouTube depois de uma semana ou coisa assim. E eu queria fazer um aviso aqui rapidinho. Tem um canal que eu tenho no YouTube que você conhece, porque são mais de 2.000 assinantes, que é o Direto da Bolsa. Ali eu faço comentários variados, não apenas de agro, mas de economia, de política. E
é um produto específico para você ver no seu smartphone, no seu telefone, na mão. São comentários curtos de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, raramente passam os 2 minutos. E ele está, tecnicamente eu não estou colocando novos boletins lá não, porque não os tenha gravado. Estou gravando sim, para não perder o pique. Eu tenho que resolver alguns probleminhas técnicos, então brevemente vocês vão ter boletins novos, como sempre eu fiz desde o lançamento do Direto da Bolsa, que eu troco semanalmente os comentários. Tendo condições, dá até para trocar diariamente, várias vezes por dia. Mas para não dar um over, né? Quer dizer, passar e não abusar da paciência de vocês, eu troco o Direto da Bolsa uma vez por semana. E evidentemente que os outros, os que foram, ficam lá. Você pode rever ou ver quando quiser. Bem, vamos ver os indicadores da economia brasileira nesse final de mês de junho. O que eles nos apresentam? Em primeiro lugar, nós vamos ver o índice Bovespa. Se você não está muito bem lembrado, o índice Bovespa, o Ibovespa, ele o que ele representa? É uma cesta com as ações das principais empresas brasileiras, sejam financeiras, bancos, empresas de alimentos, empresas de minérios, enfim, supermercados e por aí vai. Essa média é o índice Bovespa. E no começo da semana, o índice Bovespa apresentava uma pequena alta de 0,23% e era operado a 70 mil pontos e 806. Vale a pena lembrar, vale a pena comentar com vocês o seguinte: o índice Bovespa já só nesse ano de 2018, ele estava ali 30, 40 mil pontos, chegou a mais de 80 mil pontos e agora está nos 70 mil pontos. Eu andei lendo aí durante uma semana todas as análises sobre o que pode acontecer com o índice Bovespa. Ou seja, o que pode acontecer em termos de valorização com as empresas, maiores empresas nacionais, maiores bancos, etc, etc, etc. Segundo alguns analistas, dependendo das condições após a Copa, quando vão finalmente ser definidos, vai ficar um pouco mais clara a situação política brasileira, quem serão os candidatos. Por enquanto a gente sabe que tem um de direita, um de esquerda e um bolo no meio, mas esse bolo do meio vai ter que dar um jeito. Ou saem 2 ou 3, ou 1, sei lá. Eu não sou político, não sou eu que vou me arriscar num terreno tão parecido com areia movediça. Mas imagina-se dentro do mercado, os analistas todos, que quando as coisas estiverem mais ou menos claras, ou seja, teremos 3, 4 ou 5 candidatos já definidos para a presidência, agora são tudo pré-candidatos, né? Aí as coisas vão ficar mais claras. Ficando mais claras, segundo uma certa quantidade de analistas, o índice Bovespa pode voltar aos 80, 85, tem gente até falando em 100 mil pontos. É uma análise. Eu diria que é a análise dos otimistas. Os pessimistas acham que o índice Bovespa está muito mais perto de cair 10 mil pontos, chegar a 60 mil pontos, do que ir para 90 ou 100 mil pontos. São as duas correntes, cada uma otimista e uma pessimista. Durmamos nós com um barulho desse. E vamos ver o dólar, que interfere em toda a economia brasileira, na inflação, nos fretes, na importação de adubo. Você sabe isso de cor e salteado. O dólar está aí, ó. Caiu, está muito mais perto dos R$ 4 para comprar uma verdinha, uma moeda de $1 norte-americano. Hoje está a 3,76. Caiu aí um pouquinho e nesse momento 0,40% de baixa. O dólar, como você sabe, ele cria uma série de reações na economia.
se você vai exportar carne, por exemplo, como faz Minerva, JBS, Marfrig, grandes exportadores de carne bovina, com o dólar a 3,76, evidentemente, em dólar, a carne brasileira fica mais barata. Ficando mais barata, fica mais competitiva, é possível encontrar mais clientes. Tá? Por outro lado, o Brasil importa 80%, mais ou menos isso, acho que é 80%, de todo o adubo que os produtores de grãos desse país colocam na terra. Então, evidentemente, esse produto é vendido em dólar. E nós compramos em dólar. Então, um dólar a 3,76, o adubo sobe de preço, porque você vai gastar mais reais para pagar, né? Se o dólar tivesse a 2, $1.000 seriam R$ 2.000, certo? Agora, $1.000 são 3.760 reais. E por aí vai. Um outro setor que é complicado é também para as empresas que têm dívidas em moeda estrangeira, em dólar. Quando o dólar aumenta, evidentemente, a dívida desse cidadão ou dessa empresa aumenta. Ele vai precisar de mais reais para pagar aquela quantia de dólar que ele pegou emprestado. Então tem esses efeitos, tem efeito inflacionário, pode ter efeito na taxa de juros, se bem que o Banco Central Brasileiro, o senhor Ilan lá, diz que nós temos um grande colchão, né, para amortecer essa subida do dólar. Ele faz uma operação aí, chama swap cambial, que é colocar mais dólares no mercado brasileiro, porque um dos motivos para o dólar subir, evidentemente, é que tem pouco dólar para negociar. O mercado está mais ávido por dólar e o dólar está diminuindo. Então o governo joga swaps cambiais, que é para colocar mais dólar à disposição, e evidentemente foi isso que fez com que o dólar viesse de 3,90, quase 4 dólares, R$ 4 um dólar, para essa faixa aí de 3,70. Para alguns setores é muito bom esse dólar, para outros nem tanto, conforme eu já expliquei e tentei explicar aqui para vocês. Bem, vou falar um pouco de alguns produtos, porque o tempo passa rapidinho, então vai sobrar só um bloco para eu falar de alguns produtos, vai ser uma análise meio rápida. Mas vamos a um pequeno intervalo e eu volto já já. É rápido que nem a passagem de um jato. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Você sabe que eu falo aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. Como é o último bloco, eu vou falar rapidamente de alguns produtos aí, os principais. Começando sobre a soja. A soja, ela está, para usar uma imagem que os norte-americanos são campeões, né? Que é a coisa, lembra do Bang Bang? Eles eram campeões em filmes de Bang Bang. A soja está no meio de um tiroteio. E, rapidamente, essa briga que o senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está tendo não é com a China, é com a China, com a Alemanha, com a União Europeia, com o Brasil, com o México, ele está brigando com todo mundo. No que se chama de guerra comercial. A soja está no meio desse tiroteio, porque a China tem dois grandes fornecedores de soja: Brasil e os Estados Unidos. Não sei se quem é mais importante. O Brasil vende muito para a China. Acho que tem vendido mais do que os norte-americanos. E enquanto não se resolve essa famosa guerra comercial, o mercado fica mais volátil. É o que você vê aqui, pegando o relatório do Fernando Moraro, lá da G-Rural. Você vê que na semana terminada sexta-feira passada, a soja perdeu em valor de 3,4% em Paranaguá a 9,% em Goiás, em Jataí, que é Goiás.
Então, no mês ela perdeu isso. Na semana ela ganhou praticamente em todas as praças. Isso é efeito dessa coisa mal resolvida entre Estados Unidos e China, mas também União Europeia, também Brasil com aço, Canadá, México e por aí vai. Imagina, ele quer se meter, quer taxar automóvel, é um dos produtos mais importantes negociados entre todo mundo. É coisa de trilhão, não é bilhão, é trilhão. Todo mundo, o mercado de automóveis de exportação e importação é muito grande. Brasil exporta para o show, a Alemanha exporta carro de luxo e para os Estados Unidos também exporta. E botar uma briga aí no meio, e a soja está no meio dessa briga. De qualquer maneira, no último relatório que eu peguei aqui do Fernandinho, a soja continua valendo em Paranaguá R$ 84,00. Lembrando que, neste momento, o Brasil está limpando o armazém, não diria, mas é época de entre safra aqui no Brasil. Quem vai ter soja agora em novembro são os americanos. Aqui no Brasil agora é venda da safra anterior. Paranaguá, lá no porto do Paraná, está 84. Pegar uma praça de cada lugar. No Planalto Central do Rio Grande do Sul, R$ 75,00. Em Campo Novo do Parecis, R$ 63,50. Isso no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul, a praça, R$ 68,50. Rio Verde, em Goiás, 68. No Porto de Santos, aqui em São Paulo, a soja vale R$ 81,00. O Triângulo Mineiro, Uberaba, 70. Luiz Eduardo Magalhães, 64. Palmas, no Tocantins, 71. Então a soja, esse ano, curiosamente, ela manteve suas cotações. A curva de safra brasileira, né, que normalmente fevereiro, janeiro já começa a colher, fevereiro, março, normalmente dá uma queda quando entram aí 100 milhões perto de 100, mais de 100 milhões de toneladas de soja. Este ano não aconteceu. Claro que a greve dos caminhoneiros atrapalhou, está atrapalhando, mas isso eu já falei no outro bloco. Outro produto que não teve também nenhuma derrapada foi o milho. No relatório aqui que eu tenho de lote, começamos por São Paulo, Campinas, a saca de milho em lote valendo R$ 39,00 e teve uma queda no mês de 8,2%. No Porto de Paranaguá, 38. Dourados, no Mato Grosso do Sul, 28. Sapezal, no Mato Grosso, R$ 20,50. Rio Verde, Goiás, 26. Patos de Minas, 31. E nas praças que são compradoras de milho, Chapecó, Concórdia, Campos Novos, R$ 39,50, quase R$ 40,00 a saca de milho. Também não teve aquela oscilação que era esperada. Bom, e rapidamente, porque o tempo passa, vamos falar de boi. O mercado de bovinos, ele está deixando muito claro que quem não tem alta tecnologia, quem não tem um giro mais rápido, quem não está produzindo mais carne por hectare, está perdendo dinheiro. Pode perceber ou não, mas o fato é que está perdendo dinheiro. Vocês vejam, uma arroba que já em anos passados valia 145, quase 150 reais, aqui em São Paulo, Araçatuba, está cotada a 140 reais. Ou seja, para você ganhar dinheiro, você tem que produzir mais carne por hectare. Se pegar Goiânia, terra do confinamento, R$ 128,50. Campo Grande, R$ 128,00 a arroba. Sul da Bahia, R$ 138. Cuiabá, Mato Grosso, 130. Então, o que é claro no mercado do boi? No mercado do boi, o Brasil está exportando muito bem, voltou a exportar bem. O mercado interno está devagar, como vocês já sabem, porque a renda brasileira não cresce, a gente come menos carne. Isso aí já faz parte
do jogo todo mundo conhece. Portanto, a arroba não está subindo como nem acompanhando a inflação. Por outro lado, pelo lado positivo, eu só vou ficar por aqui, porque os outros produtos não dá tempo, falou outro dia. Por outro lado, o milho, mesmo a soja e outros produtos, eles estão com preços, o milho especialmente, inferiores ao ano passado. Então, isso dá uma ajudazinha para quem depende de alimentar animais. De qualquer maneira, esse desarranjo imenso que aconteceu em todas as cadeias produtivas graças à parada dos transportes, e essa parada não continua, mas ninguém está negociando uma tabela de frete que subiu, em alguns casos, mais de 100%. Então, enquanto esse imbróglio não se resolver, a situação fica indefinida. Complicado, mas a gente já passou por coisa pior e vamos superar mais esse mau tempo aqui. O agro é soberano nessas questões. Vamos ver se não atrapalham muito. Bem, muito obrigado pela atenção. Até amanhã. Todo dia tem programa Mercado Futuro, segunda a sexta. Eu estarei aqui com mais um programa para vocês. Obrigado pela atenção e até amanhã.